Estes são os 7 níveis de frutas do diabo explicados. Nível 1. As Smiles. O sonho de um exército invencível levou à criação de uma das maiores atrocidades biológicas no mundo da pirataria. As Smiles são frutas do diabo artificiais nascidas da colaboração entre Don Quixote do Flamingo e o cientista Caesar Clown, sob o financiamento do imperador Kaido. Diferente das frutas naturais, estas não nascem da vontade da natureza, mas de um composto químico chamado SAD, que tenta imitar a linhagem das frutas do tipo Zoan. O processo é cruel e sumamente ineficiente. Apenas 1 em cada 10 pessoas que consome uma Smile obtém um poder de transformação, e ainda assim é uma versão grotesca e deformada. Não é uma transformação completa, mas uma fusão bizarra onde o usuário pode ter a cabeça de um leão em seu estômago ou as patas de uma aranha brotando de suas costas sem controle algum. Mas o verdadeiro horror reside nos 90% restantes. Aqueles que falham perdem a capacidade de expressar qualquer emoção que não seja o riso. Estão condenados a sorrir perpetuamente, mesmo enquanto choram de dor ou sofrem a perda de um ente querido. O risco de consumir uma Smile é uma roleta russa genética onde a recompensa é uma deformidade permanente. Alguns usuários terminam com um lobo emergindo de seu torso, compartilhando um sistema digestivo e uma consciência fragmentada com um animal que muitas vezes tem sua própria vontade hostil. É uma degradação absoluta do conceito de evolução, criando soldados que são tratados como gado descartável pela administração de Kaido. É o nível mais baixo porque representa o fracasso da ciência. Um poder incompleto que arranca a humanidade em troca de uma força medíocre e uma maldição eterna que nem mesmo a morte pode apagar. Nível 2. As Zoan comuns. Este é o nível básico das frutas naturais, baseadas no reino animal. As Zoan comuns concedem ao usuário 3 formas distintas: sua forma humana original, uma forma animal completa e uma forma híbrida que combina o melhor de ambos os mundos. No combate físico, não há nada mais eficiente do que uma Zoan bem treinada. Aumentam drasticamente a força, a velocidade e a resistência do usuário. Se um homem consome a fruta do leopardo ou do lobo, seus instintos se aguçam e sua capacidade de recuperação diante de ferimentos mortais se torna surpreendente. Diferente das Smiles, estas frutas têm uma vontade própria. Disse que as frutas Zoan escolhem seus usuários. O poder aqui é previsível, mas devastador em mãos de especialistas em artes marciais como os membros do CP9. O usuário não ganha apenas as habilidades do animal, mas pode levar seu corpo ao limite absoluto do desempenho físico. É o nível dos soldados, daqueles que confiam em seus punhos e na ferocidade da natureza para impor sua vontade sobre os demais. Em combate, a forma híbrida é a chave do domínio, já que permite utilizar técnicas de combate humano potencializadas pela musculatura e pelas garras de um predador. Não é apenas uma mudança de aparência, é uma reconfiguração total da densidade óssea e da velocidade sináptica. Nível 3. As Paramecia. Entramos no terreno do imprevisível. As Paramecia são o grupo mais diverso e estranho de todas as frutas do diabo. Não podem ser categorizadas facilmente, porque seus poderes podem ir desde transformar o corpo do usuário em borracha até permitir-lhe manipular a gravidade ou criar terremotos que podem fraturar o mundo. Diferente das Zoan, que são puramente físicas, as Paramecia afetam a própria estrutura da realidade ou as propriedades do corpo humano. Algumas concedem habilidades passivas, como ser imune a balas devido a uma constituição elástica, enquanto outras exigem uma ativação consciente para gerar substâncias como cera, veneno ou fios. O potencial de uma Paramecia depende inteiramente da criatividade do usuário. Uma habilidade que parece inútil em mãos de um novato pode se tornar uma arma de destruição em massa em mãos de um estrategista. É o nível da versatilidade, onde a lógica se quebra e as regras do combate mudam constantemente conforme a habilidade específica que foi consumida. O verdadeiro perigo deste nível é o fator surpresa.
Um combatente pode enfrentar alguém capaz de transformar suas memórias em projéteis físicos ou de manipular o tempo num raio pequeno. É um jogo de xadrez, onde uma habilidade aparentemente ridícula pode anular o poder de um imperador. Nível 4. As Zoan pré-históricas. Quando a natureza decide trazer de volta os predadores que dominaram o planeta há milhões de anos, o resultado é o nível 4. As Zoan pré-históricas são versões extremamente raras e poderosas das frutas animais que permitem ao usuário se transformar em dinossauros ou criaturas antigas. A diferença fundamental em relação às Zoan comuns é a escala de poder e a durabilidade. Um usuário de uma fruta pré-histórica, como o Alossauro ou o Triceratops, possui uma pele tão dura que as armas convencionais simplesmente ricocheteiam. Sua capacidade de regeneração é massiva, permitindo-lhes levantar-se repetidas vezes depois de ataques que matariam qualquer outro guerreiro. Além disso, estas frutas concedem habilidades anatômicas estranhas que a ciência moderna não consegue explicar, como o pteranodontes, que disparam suas cristas como projéteis, ou braquiossauros, que podem separar seu corpo de maneira bizarra. À medida que o usuário domina a fruta, descobre que a fisiologia desses animais extintos possui segredos ocultos, como a capacidade de esticar o pescoço como uma mola ou lançar ondas de choque através de suas extremidades. Não se trata apenas de força bruta, mas de uma herança de dominação que persistiu por milhões de anos. No Novo Mundo, possuir uma destas frutas garante uma posição de comando devido à invulnerabilidade quase total que oferecem no corpo a corpo. É o nível dos tanques, dos guerreiros que não podem ser derrubados e que possuem a força bruta de uma era esquecida pelo tempo. Nível 5. As Logia. Durante muito tempo, este foi considerado o nível supremo. As Logia concedem ao usuário o controle absoluto sobre um elemento da natureza, seja fogo, gelo, luz, escuridão ou raio. Mas o verdadeiro poder de uma Logia não é o ataque, mas sua defesa quase absoluta. O corpo do usuário se torna o próprio elemento, tornando-o intangível diante de qualquer ataque físico convencional. Espadas, balas e canhões simplesmente atravessam o corpo de um usuário de Logia sem causar dano. Apenas o uso do haki de armadura ou uma fraqueza elementar específica pode tocar a verdadeira essência do usuário. Possuir uma Logia é tornar-se uma força da natureza. Um só homem pode congelar um oceano inteiro ou incinerar uma frota de navios em segundos. No entanto, sua maior fortaleza é também sua fraqueza. Muitos usuários de Logia se tornam arrogantes e confiam demais em sua intangibilidade, descuidando de seu treinamento físico e tornando-se vulneráveis diante daqueles que dominam as formas mais avançadas de energia espiritual. O custo deste poder é uma dependência perigosa da intangibilidade. No mar do Novo Mundo, onde o haki de armadura é uma ferramenta comum, os usuários de Logia que não treinaram seu corpo físico costumam cair rapidamente diante de guerreiros veteranos. Ainda assim, a capacidade de regenerar membros inteiros a partir de fumaça, areia ou neve as mantém como uma das armas mais temidas pela marinha e pelos piratas igualmente, sendo a máxima expressão do domínio elemental sobre o ambiente. Nível 6. A Zoan artificial perfeita e as Zoan mitológicas. Neste nível, a ciência e o mito se entrelaçam. Primeiro devemos falar da obra-prima de Vegapunk, a fruta artificial perfeita. Diferente das Smiles de Caesar Clown, esta fruta, consumida por Momonosuke, é um sucesso total. Foi criada a partir da linhagem genética de Kaido e permite uma transformação completa num dragão oriental com todas as suas faculdades, incluindo a criação de nuvens de chamas para voar. É o ápice da engenharia genética. Mas, compartilhando este nível, estão as Zoan mitológicas, as frutas mais raras de todo o mundo, até mais que as Logia. Estas frutas permitem transformar-se em criaturas de lenda, como a fênix, o Buda ou o dragão Seirio. O que as torna superiores é que não só concedem a força física de uma Zoan, mas também incluem habilidades especiais dignas de uma paramécia ou uma Logia.
Uma fênix pode voar e regenerar qualquer ferimento com chamas azuis. Um dragão pode lançar rajadas de fogo e manipular o clima. É o nível dos escolhidos, daqueles cujos poderes estão envoltos em lenda e cuja presença no campo de batalha altera o destino das nações. São frutas destinadas àqueles que estão marcados pelo destino para liderar grandes frotas ou governar territórios vastos, já que o seu simples despertar pode mudar o equilíbrio de poder em todo o planeta. Nível 7. O despertar e a vontade divina. Chegamos ao ponto onde a fruta deixa de ser uma ferramenta e se torna uma extensão da realidade ou da divindade. O despertar é um estado que muito poucos alcançam, onde o poder da fruta afeta não apenas o usuário, mas todo o ambiente que o cerca. Uma paramecia desperta pode transformar o chão em fios ou borracha. Uma logia desperta pode alterar permanentemente o clima de uma ilha, transformando-a num inferno de fogo e gelo eterno. Mas, no topo deste nível, está a verdadeira natureza de certas frutas que foram apagadas da história pelo governo mundial. Aqui, falamos da capacidade de encarnar deuses antigos, onde o usuário não só ganha poder, mas se torna o guerreiro da libertação. É um estado onde a imaginação é o único limite, e onde as leis da física se tornam irrelevantes diante do riso de um poder que esperou 800 anos para despertar. O usuário adquire uma liberdade de movimento e ação que parece saída de uma história em quadrinhos, onde as leis da inércia e da gravidade são sugestões que podem ser ignoradas. Este é o nível onde se decide o fim de uma era. Um poder que não pertence à ciência nem à natureza comum, mas à própria vontade da liberdade. Não se esqueça de se inscrever no canal. Dá like se você gostou desta análise e comenta qual destes níveis você acha mais aterrorizante.